Galera, Rick e Morty é diversão, Rick e Morty é putaria, mas Rick e Morty também é reflexão. Eu separei uma pequena lista com alguns momentos bem reflexivos que a gente aprende alguma coisa. Tem uma mensagem bem profunda ali, algumas mais sutis, outras mais na cara, mas tem alguns momentos que essa série coloca a gente pra pensar, cara. Eu acho que todo mundo que assiste Rick e Morty aí sabe do que eu tô falando. E bom, vamos lá, pra quem não me conhece, eu sou o DS, você está no Papo Nerd, a gente vai bater um papo agora. E eu quero já começar com uma reflexão um pouco polêmica, porque envolve religião. Tudo que envolve religião costuma ser um pouco polêmica. E cara, o Rick e Morty está cheio de crítica, especialmente ao cristianismo. Mas assim, essa reflexão aqui dá pra gente enxergar de duas formas. Dá pra enxergar de uma forma cética, mas dá pra enxergar de uma forma cristã também. No primeiro episódio da temporada 1, Rick e Morty e a Summer enfrentam um problema de tempo fragmentado. A linha do tempo se dividiu em múltiplas linhas do tempo. E enfim, o objetivo deles é sincronizar todas as linhas para que elas voltem a ser uma linha temporal apenas. Inclusive, em uma dessas linhas do tempo, o Rick tomou uma decisão altruísta quando ele se sacrificou pelo Morty. E ele ainda fala, né? Seja alguém melhor do que eu. E ok, muito tocante, mas essa ainda não é a frase que vai nos gerar uma reflexão aqui. Enquanto o Rick estava ali desesperado, acreditando que era o seu fim, ele fez algo inusitado. Ele orou a Deus, pediu por salvação, pediu para Deus tirar ele dessa e também orou para que ele não fosse condenado ao inferno. Infelizmente, a religiosidade do Rick não durou 30 segundos. Logo em seguida, quando as coisas ficaram bem, ele voltou a praguejar, voltou a xingar Deus novamente. E mano, aqui a gente tem uma reflexão muito interessante. Como eu já comentei, dá pra gente enxergar essa cena de dois ângulos diferentes. Dá pra gente ter uma visão cristã e uma visão cética. Como seria uma visão cristã dessa cena? Basicamente, Rick é um cara que não acredita em Deus, não acredita na religião, é um cara cético. Mas quando as coisas se apertam, quando ele realmente chega à conclusão de que as coisas não estão no controle dele, no fundo, ele sabe a quem recorrer. Ele sabe que existe um Deus. Ele tem alguma revolta dentro dele ali, mas no fundo, ele sabe que Deus existe. Por que mais ele pediria para a ajuda de um Deus que não existe? Ele reconhece a existência de Deus. E quando ele se vê em uma situação onde ele perdeu completamente o controle, as coisas não estão mais em suas mãos, quando ele reconhece a sua insignificância, ele passa a enxergar a grandeza de Deus. Essa é uma forma cristã de ver essa cena. Mas conhecendo Rick e Morty, possivelmente, a forma mais correta de enxergar a série é de uma forma mais cética. Rick é o cara da ciência, é o cara dos fatos. Quando ele está sendo sensato, ele sabe que Deus não existe. Mas quando ele é tomado pelo medo, de forma irracional, ele tenta se apegar a algum tipo de fé. Toda a racionalidade vai pro saco quando o medo, o desespero entram em ação. Nesse momento, o Rick está cego pelo medo. Ele já não está mais usando o cérebro, é o desespero falando mais alto. Isso acaba sendo uma crítica para nossa sociedade. Algumas pessoas realmente buscam a religião por medo de algo, por medo de uma condenação eterna, por medo de um castigo divino. Então, basicamente, essa é uma visão mais cética de enxergar essa cena. E de qualquer jeito, eu acho que a mensagem é muito válida. E eu queria saber de você, qual das duas visões faz mais sentido para você? E bom, cara, falando agora de uma reflexão menos religiosa, um outro episódio que me levou a pensar foi o episódio da Família Noturna, especificamente o episódio 4 da temporada 6. É um episódio que eu gosto muito, é um episódio muito divertido. Basicamente, o Rick desenvolveu uma forma dele e a sua família trabalharem durante a noite. Enquanto eles estão dormindo, as suas versões noturnas trabalham por eles. E basicamente, aqui a gente tem uma reflexão sobre diferenças de classes. Porque nesse episódio se estabeleceu duas classes. Uma classe privilegiada, que é a classe que está no controle, que dita as regras, e uma classe submissa, a classe que trabalha, que segue as regras. Em um determinado momento, a família noturna começa a reclamar que o trabalho tá abusivo demais. A família do Rick, durante o dia, poderia dar uma facilitada. Só que o Rick, abusando do privilégio, torna o trabalho da família noturna ainda mais difícil. Afinal, a única função deles é trabalhar. Eles não têm que facilitar o trabalho para eles. Percebem a crítica? Percebem o paralelo que eles fazem com essa questão das classes? E com o trabalho abusivo, o que acontece? A classe operária se revolta. Eles não só recusam a fazer o trabalho, como eles também
passam a subjugar a família do Rick. E qual seria a solução para esse problema? A solução é uma classe enxergar a outra classe como seres humanos, exatamente como o Jerry fez. Inclusive até a Beth chega a comentar que o Jerry está usando a versão noturna dele de forma errada, porque o plano era realmente esse, era ter a família noturna como trabalhadores, como escravos, né? Enquanto toda a família desprezava a família noturna, o Jerry manteve uma amizade com a sua versão noturna. Eles trocavam correspondências com um tratamento bem humano, a cara do Jerry, né? Esse foi um dos episódios onde o Jerry salvou o dia. O tratamento humanitário do Jerry para com o Jerry noturno fez com que o Jerry noturno ajudasse a família a recuperar a ordem. E bom, a família noturna foi de oprimida para opressora. E exatamente é o que acontece quando uma classe é tratada com muito abuso e ela se revolta. Se todos eles tivessem tratado as suas versões noturnas com respeito, assim como o Jerry tratou, nada disso teria acontecido, cara. E aí dá pra gente trazer essa reflexão pra vida real. Historicamente aí, quando você tem classes, governos abusivos, quando a classe desfavorecida resolve se revoltar, geralmente é um estrago. Porque geralmente é a classe que tem mais poder, é a classe que movimenta tudo, é a classe que tem os recursos nas mãos. E é justamente o que acontece no episódio. Na temporada 4 tem um outro episódio com uma reflexão semelhante. E essa reflexão, inclusive, também tem a ver com religião. Eu estou falando do episódio 9, onde o Rick engravida um planeta. E depois a gente descobre que, na verdade, os filhos não eram do Rick. Mas a questão é que um planeta estava gerando muitos filhos e a Beth e o Rick decidiram organizar essas crianças. Sei lá se posso chamá-las de crianças, mas enfim, essas criaturas. Eles organizaram eles em uma sociedade. Mais uma vez, cara, esse episódio faz um paralelo com a nossa sociedade, né? De forma bem caricata, mas faz um paralelo com a nossa sociedade. Rick e Beth estavam ali controlando os botões da sociedade. Os filhos da Gaia estavam se tornando profissionais, médicos, advogados. Mas como é comum nos sistemas, quem foge desse padrão acaba sendo excluído. Os filhos da Gaia que foram excluídos da sociedade não receberam uma educação, uma instrução, não receberam uma cultura e eles ficaram vulneráveis, suscetíveis a serem controlados por base da religião. Surge um líder religioso, o Jerry. O Jerry tinha suas próprias revoltas e, sem muita coisa na cabeça, ele e agora os seus companheiros de religião decidiram se rebelar contra a sociedade. A reflexão é, cara, o caminho não é a exclusão. Se você tem uma sociedade onde tem pessoas ali que a sociedade não tem espaço para elas, essas pessoas não podem ser ouvidas, os problemas dessas pessoas não podem ser resolvidos. Alguém vai se aproveitar dessa brecha para controlar essas pessoas. Essas pessoas estão suscetíveis a qualquer fagulha de esperança. E mais uma vez, dá pra fazer um estrago com isso também. Religião cega, sem racionalidade, mata. Historicamente, a gente sabe, é só dar uma olhadinha no livro de história. Dá pra seguir uma religião de forma racional? Claro que dá. Mas basicamente, esse episódio trouxe essa reflexão. Ainda na temporada 4, a gente também tem uma reflexão, agora não tão profunda assim, é uma reflexão mais pessoal. Logo no episódio 2, a gente tem o episódio da privada do Rick, um arco inteiro pra privada do Rick. Aparentemente, o Rick Sanchez é um cagão tímido. Ele tem uma realidade um pouco mais isolada lá que ele usa pra ir no banheiro. Acontece que um alienígena acabou descobrindo esse banheiro e passou a usar esse banheiro também. Banheiro que era sagrado pro Rick, mano. Ninguém poderia usar esse banheiro. No episódio inteiro, a gente confere a revolta do Rick por ele ter a sua privacidade violada, por ele ter esse seu espaço violado. E o Rick persegue esse alienígena durante todo o episódio. Ele fica muito puto mesmo e ele resolve fazer uma mensagem ali holográfica pra chamar o cara de idiota, pra chamar esse alienígena de idiota quando ele fosse usar a privada novamente. Acontece que antes disso acontecer, o cara acabou morrendo. E aí bateu aquele remorso no Rick. O quanto tudo ficou muito pequeno depois disso, cara. Custava deixar o cara usar a privada, né? Ele não gosta da privacidade. Pois é, o cara gostava também. E aí o Rick senta ali na privada e a mensagem que ele tinha deixado pro camarada volta pra ele, cara, né? E claramente ali ele está se sentindo um idiota. E a reflexão é, mano, algumas coisas realmente perdem o significado com a morte. Algumas brigas, algumas desavenças, algumas dívidas. Eu imagino que todo mundo que já perdeu alguém muito próximo sabe do que eu tô falando, sabe muito bem do que eu tô falando. E algumas brigas realmente parecem muito importantes, parecem muito relevantes. Mas aí quando alguém se vai, a gente percebe, cara, como a vida é um sopro, como tudo isso é insignificante. Cara, que idiotice, por que a gente tá agindo como se isso aqui tivesse algum significado? E certamente com razão o Rick se sentiu muito idiota nesse momento, muito vazio. Cara, recentemente eu fiz aqui análises da temporada 8 e
e essa temporada rendeu boas reflexões. Inclusive eu já falei muito sobre isso. E basicamente ela acontece principalmente em 2 episódios, no episódio 10 e também no episódio 6. Mas no episódio 6, que é justamente aquele episódio das Beths crianças, né? A Beth cresceu problemática por causa da ausência do pai. E por muito tempo ela meio que suprimiu isso, cara. Ela tocou a vida e ela só conseguiu se libertar quando ela encarou o passado. Meus amigos, essa reflexão é profunda. O que acontece? Só pra contextualizar, a Beth voltou a ser criança, as Beths voltaram a ser crianças e em determinado momento elas resolvem se vingar do Rick. Elas transformam ele em um idoso e espancam ele. Mas enquanto elas vão fazendo isso, elas vão colocando pra fora tudo que incomodava elas. O que acontece, cara? Às vezes a gente passa por algumas situações, a gente carrega traumas, mas a gente passa por cima, cara. A gente simplesmente para de falar disso e vai vivendo. Mas lá no fundo, cara, lá no fundo, aquilo de alguma forma tá sendo destrutivo. Às vezes atrapalha a gente de viver, às vezes atrapalha a gente de dar o próximo passo, porque tá lá, cara. A gente não tá pensando naquilo não, mas tá lá. Era o caso da Beth. A Beth só conseguiu aprofundar um pouco mais no seu relacionamento com o pai quando ela resolveu encarar o passado, quando ela resolveu pôr pra fora, virar pra ele, virar pro pai e falar as coisas que incomodavam ela, as coisas que a faziam sentir dor. Lógico, na ocasião essas dores não foram causadas por esse Rick. A gente sabe que o Rick que abandonou ela foi outro Rick. Esse Rick nunca abandonou a Beth, porque infelizmente ele perdeu a Beth quando era criança. Mas colocar isso pra fora aproximou ela do pai, além de ter sido a oportunidade pro Rick dizer o quanto ele a ama, pro Rick também meio que se desculpar, mesmo não tendo sido ele o cara que as abandonou, né? Mas cara, a única forma da gente se curar do passado é encarando o passado, não é jogando pra debaixo do tapete. Mano, vídeo mó reflitão, hein? Pois é, cara, né? Rick e Morty também é reflexão. E bom, pra finalizar, meus amigos, estamos chegando no fim. Eu não poderia deixar de falar dele, é o episódio mais aclamado dessa série, o episódio da Cidadela. Inclusive é o meu episódio favorito, né? O episódio 7 da temporada 3. É um episódio que aborda muitas questões sociais, né? A gente tem uma sociedade ali, a gente vê desigualdade, a gente vê corrupção e a gente vê que quando existe uma opressão, mano, não é bom pra ninguém. Na Cidadela, os Morys são desprezados. Mais uma vez, pode-se dizer que aqui a gente tem duas classes, a classe do Rick e a classe do Morty. Claramente, a classe do Rick é uma classe dominante. A classe do Morty vive em função da classe do Rick. Os Ricks estão no poder, mas a verdade é que a organização da Cidadela não tava legal nem pros Mortys e nem pros Ricks. Nesse episódio a gente vê que tem Morty sofrendo, tem Rick sofrendo, existe corrupção, tem Morty se beneficiando também, cara, tem de tudo. Enquanto os Ricks estão lá se beneficiando no poder, existe poder no submundo do crime também. Tem Morty dominando essa parte da sociedade, mas no geral, os Ricks comuns, os Mortys comuns estavam todos sofrendo. E aí, no meio desse caos, surge alguém com um discurso pacifista, um discurso inclusivo, um discurso que abrange todo mundo. E cara, definitivamente eu não estou criticando discursos inclusivos, discursos que abrangem todo mundo, mas a verdade é que existem oportunistas que podem se beneficiar dessas causas para trazer mais opressão. Na ocasião, o Morty, que estava ali para salvar todo mundo, que tinha um discurso que a maioria se identificou, era o Evil Morty, um cara que aparentemente era do povo, mas que no fundo queria governar a Cidadela com muito autoritarismo. E quem se opôs a ele sofreu, cara. Foi provavelmente a maior queima de arquivo da história da Cidadela. Não é à toa que esse é um dos episódios favoritos da comunidade, cara. É um episódio muito profundo. Mas bom, cara, existem outros momentos onde essa série me colocou pra refletir e eu tenho certeza que você provavelmente deve ter se lembrado de uma cena aí. Comenta aí, cara. Dá pra fazer uma parte 2. Nesse vídeo aqui cabe uma parte 2. Então já comenta aí, deixa nos comentários. Bom, enquanto vocês vão comentando, eu vou ficando por aqui. Fui!